Se você é do tipo que se importa muito com o que as pessoas falam de você, você ainda não sabe quem você é. E como superar o medo do que as pessoas acham de você? Esse vídeo é sobre isso. Olá, tudo ótimo? Cleiton Costa aqui falando. Olha só que interessante. Agora há pouco recebi uma pergunta no meio da academia, estava treinando, e uma pessoa me perguntou assim: Poxa, Cleiton, como é que eu consigo lidar com o medo do que as pessoas acham de mim? E para você superar esse medo, você vai precisar encontrar dentro de si alguns elementos que é muito importantes. Para você superar esse medo, você vai ter que aprender a responder a pergunta mais difícil. Talvez a pergunta que os filósofos da antiguidade, se vivessem na época de hoje, provavelmente eles perguntariam isso às pessoas hoje e achar muito estranho uma civilização tão evoluída, muito mais evoluída do que a época deles. E a maioria das pessoas não conseguem responder essa pergunta que eu vou fazer para você aqui. Quem é você? Quem é você? Se você acredita que você é advogado, não, isso é sua profissão. Se você acredita que você é morador da Zona Sul, não, isso é o local que você mora. Se você acredita que você é brasileiro, isso é sua nacionalidade. Olha que interessante. Às vezes a gente passa a vida acreditando que a gente é aquilo que a gente faz ou as coisas que a gente tem, ou muitas vezes as marcas que a gente gosta. E olha que interessante, a gente vai associar a nossa identidade pessoal a coisas que não pertencem à nossa identidade. E à medida que a gente vai se associando a coisas que não pertencem à nossa identidade, a gente vai criando o que a gente chama de falso eu. É exatamente isso. A construção de uma identidade que não é você, mas que você acredita que é. Quando eu passei pela síndrome do pânico há 12 anos atrás, eu experimentei uma fase brutal chamada de despersonalização. E um dos elementos para sair dessa fase foi desidentificar a minha personalidade, aquilo que eu achava que fazia parte dela. Existe um padrão para a gente entender o que a gente, o que normalmente a gente associa à nossa identidade, que é quando a gente usa a palavra eu sou. Então, eu sou uma pessoa, eu sou desorganizado, por exemplo, eu sou medroso, eu sou servidor público, eu sou médico. Isso significa que você acredita que você é aquilo. Mas por uma convenção social, claro, a gente tende a se identificar no meio social por meio da expressão eu sou. Mas olha que interessante. E quanto mais você acredita que você é isso, mais você vai ficar refém da opinião de outras pessoas. Por quê, Cleiton? Porque perceba o seguinte: se você acredita que você é a pessoa que você quer ser, ou as coisas que você tem, se você perder aquilo que você tem, você acredita que está incompleto. Então, vou dar um exemplo. Toda vez que você deseja muito uma coisa material, deseja muito, poxa, aquele carro, poxa, quando tiver aquele carro, poxa, aquele carro, aquela casa, quando tiver aquela casa, aí sim, quando eu passar naquele concurso, aí meu pai vai me ver como alguém de sucesso, aí meu pai vai me ver como alguém reconhecido, minha mãe vai bater nas minhas costas e vai dizer assim, poxa, meu filho, você chegou lá, meus amigos vão me aplaudir. Então você começa a fantasiar uma sensação de grandeza, de reconhecimento às coisas e aos seus desejos. E aí todas as vezes que você faz algum movimento que pode levar ao fracasso e distanciar você desse desejo, vem o medo de se sentir incompleto. Porque a partir do momento que você desejou algo e acreditou que aquilo ia tornar você um ser melhor, ia trazer grandeza para você, você ficou refém dos seus desejos. E olha que interessante, isso é muito perigoso. Porque existe um paradoxo entre quanto eu mais desejo aquilo, mais eu me torno aquilo que eu desejo. E mais distante de quem você fica. Então, muitas pessoas não conseguem encontrar o propósito de vida, por exemplo, porque estão cheios de rótulos, completamente rotuladas ao status social, ao local que mora, à profissão que escolheu, à faculdade que fez. Em algum momento, a pessoa está com tanto rótulo nas costas, são vários rótulos que ela acredita que não pode mudar. Então, eu me lembro que depois dos 30 anos, eu passei pelo sofrimento da síndrome do pânico, um momento de muita estagnação em várias áreas da minha vida, e eu comecei a questionar, de fato, o que eu vim fazer aqui na Terra. Eu descobri que eu estava amarrado. Então eu escolhi uma faculdade, sou graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal aqui de Pernambuco. Havia passado em vários concursos, era servidor da Receita Federal, morador da Zona Sul, gostava de certas marcas, gostava de certos tipos de carro, então tudo aquilo estava com um rótulo em mim. Então se eu não tiver aquele carro que eu desejo, eu me sentia fracassado. Se tirarem um concurso, aquele cargo que eu ocupava, eu não me sentiria ninguém. Se eu for morar em outro lugar, eu perco uma identidade. As pessoas vivem assim hoje.
As pessoas vivem presas aos próprios desejos. Então, a chave para me libertar, por exemplo, da despersonalização foi descobrir a minha essência. Quem sou eu de fato? E eu descobri que eu não era nada daquilo. E se você hoje se importa muito com a opinião dos outros, provavelmente a opinião dos outros vai fazer perder algo que você considera valoroso hoje. E você pode dizer para mim, não, Cleiton, é porque as pessoas levantam falso testemunho para mim. E eu me importo com minha dignidade. Mas você não é a sua dignidade, querido. Como assim eu não sou minha dignidade, Cleiton? E a minha reputação? Você não é a sua reputação. A sua reputação é uma convenção social que as pessoas criam para nomear coisas. O seu nome, por exemplo, não é você. Eu não sou o Cleiton Costa. Eu me apresento como Cleiton Costa para que você me conheça. Mas eu não sou o meu nome. Porque imagina se alguém chegasse lá e apagasse, mudasse meu nome, desse um outro nome, um apelido, por exemplo. E eu iria ficar muito bravo. Mas se eu não me identifico com o nome, isso não me atinge. Se você gosta muito daquela marca, aquele carro, e você não consegue adquirir, você continua feliz. Se arranha o seu carro, você resolve de maneira civilizada. Mas quando você se identifica muito com a coisa, aquela pessoa que arranhou o carro dela, ela sente a dor nela. Ela sente como se tivesse tirado algo dela. Ela vai o quê? Para violência. É aquela pessoa que ela está tão identificada com o parceiro. Aquela mulher ao meu lado me faz sentir um homem completo, me faz me sentir um homem de verdade, me faz me sentir um homem valoroso. Só que se aquela mulher for embora, esse homem entra em uma depressão profunda. Aquele homem me faz me sentir feliz, completa, mais mulher, mais feminina. Se esse homem for embora, você entra numa depressão profunda, numa ansiedade brutal. Por quê? Porque quando você perde aquilo que é externo e que você passou a acreditar que é interno, é como se uma parte da sua identidade fosse embora. É por isso que você sofre muito. É por isso que você não é livre. A verdadeira liberdade é a liberdade mental. É a liberdade que você não depende do externo para ser e encontrar quem você é. Você pode ser quem você quiser ser. Então, se em algum momento eu disse, peraí, eu preciso morrer servidor público? Eu preciso ir até o fim da minha vida aqui? A maioria das pessoas acredita que sim. Aí eu me questionei, mas por quê? Quem disse que eu tenho que morrer aqui no serviço público? Aí uma parte da mente da gente fala, mas peraí, tu vai deixar quase 20 mil reais de salário, um cargo que a maioria das pessoas desejam no Brasil, você vai deixar para trás, você que estudou tanto, começou a estudar em cima de uma máquina de costura, se esforçou tanto. Mas eu estava sofrendo de ansiedade. Eu estava num processo de estagnação emocional brutal. Aí eu fiz uma outra pergunta. Mas espera aí, e se meu propósito na Terra não foi isso? E se meu destino foi aquilo? Eu vou ficar preso nisso até o final? Então, às vezes a ponte de carreira não sai porque você está identificado com algo. E às vezes você sofre no trabalho e não consegue encontrar clareza de propósito porque você está cheio de identificações. Só verdadeiramente quando você se desidentificar de todos os rótulos, quando você parar de associar sua felicidade aos seus desejos, é que você começa a entrar na estrada de encontrar a sua essência, encontrar o seu verdadeiro eu. Claro que a gente tem que ter um certo nível de ambição para a gente ter aqui na Terra um processo de expansão também. Quando a gente tem a ambição de conquistar algo, a gente precisa se tornar uma pessoa diferente. Todas as vezes que a gente quer ter algo sem se transformar naquilo que precisa primeiro para ter, a gente sofre, a gente se endivida. Então a pessoa quer muito aquele apartamento que ela não tem condições de comprar à vista. Ela vai se faz um financiamento em 30 meses, bota parcelas no limite do orçamento, daqui a pouco ela está sofrendo, endividada. Ela quer um carro que ela nem não pode andar. Ela deveria comprar um carro mais simples. Ela cobra um carro acima porque aquilo vai trazer valor para ela. E ela se endivida. Então, o padrão de endividamento tem a ver com a necessidade de construção de uma personalidade, de um eu que você não é ainda. Mas quando você eleva o seu nível de expansão e se torna maior do que os seus sonhos, você possui. Todas as vezes que você se tornar maior do que os seus sonhos, você possui. De maneira leve, de maneira tranquila e sem desequilíbrio financeiro. Todas as vezes que você se desassociar dos seus desejos, você não vai sofrer caso você não alcance. Então, quando as pessoas começam a falar de você, você precisa fazer uma única pergunta. É a pergunta, e para te ensinar essa pergunta, eu vou contar a história de um grande sábio que foi almoçar com os seus discípulos. E os discípulos estavam discutindo ali com uma curiosidade muito grande em relação à opinião do sábio acerca da resposta de uma pergunta.
E a pergunta que os discípulos discutiam no almoço, enquanto ele se degustava ali no seu banquete, no seu almoço, nem aí para a discussão dos seus discípulos, os discípulos estavam discutindo: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Eu quero ver se o mestre consegue responder essa pergunta. Uma das perguntas mais difíceis aí da humanidade. E aí eles foram e acreditaram que iam colocar o mestre numa situação inusitada, numa situação que ele não tinha resposta. E perguntaram: mestre, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? E o mestre, sabiamente, alegremente, parou a sua refeição, olhou para os discípulos e perguntou: quem você quer que nasça primeiro? Aí, está aí a sua resposta. É exatamente isso quando o assunto é identidade. Você pode ser uma pessoa boa ou pode ser uma pessoa ruim para outras pessoas. A pergunta é: o que é que elas querem que você seja para elas? Porque você não tem controle sobre a mente delas. Eu não tenho controle sobre o que as pessoas pensam de mim. Eu posso expressar minhas opiniões e para uma pessoa eu ser um grande mentor, um grande mestre, um grande professor. Para outros, posso ser uma pessoa ruim, uma pessoa que eles não concordam, um idiota, talvez. Mas isso não me afeta. Nem a opinião positiva, nem a opinião negativa. Porque eu sou apenas um veículo para trazer uma mensagem para o mundo. E assim encaro o meu trabalho como uma missão. Um dia que eu disser, eu não quero mais fazer isso, tá tudo bem, eu faço outra coisa. E eu não estou identificada com essa função, não estou identificada com a minha audiência, com a quantidade de seguidores que eu tenho, com os rótulos que as pessoas às vezes colocam sobre mim. Se você quiser me chamar de mentor, de professor, do que seja, assim será bem-vindo. Então, quando você pensa em relação às pessoas, eu sou para essa pessoa o que ela quiser que eu seja, o que ela quiser que eu seja na vida dela, assim eu serei. Aí você para de se importar. Porque imagina você está ali dedicado aos seus sonhos, fazendo a sua parte para construir a vida que você quer, e aí uma pessoa começa a ver as suas ações e diz: eita, como fulano é metido, como fulano é isso, eita, fulano é mentiroso. Mas você sabe que não é mentiroso. Você sabe quem você é. Esse rótulo não é seu, porque você também não está com o rótulo da verdade. Se você tiver com o rótulo do puritano, do santo, do verdadeiro absoluto, quando uma pessoa te chama de mentiroso, você fica muita raiva, porque ela tirou um rótulo que você mesmo colocou sobre você. Mas se você não tem um rótulo de santo, nem tem um rótulo de pecador, nem de verdade absoluta, nem de mentiroso, você está livre. Então você vai falar e fazer as suas coisas e as pessoas falam o que elas quiserem. E você será para essas pessoas aquilo que elas querem que você seja. Nesse momento, você encontra a sua liberdade interior, a plenitude emocional e a paz para ser quem você escolheu ser. Se você gostou desse vídeo, lembra de se inscrever aqui no canal, toca aqui no like, deixa um like aqui para mim, para que a gente possa chegar a mais pessoas. Coloca nos comentários sua opinião sobre esse assunto, compartilha para aquela pessoa que precisa recuperar a essência ou se importa muito com a opinião dos outros. Grande abraço, Deus abençoe a sua vida, fique com Deus e a gente se vê no nosso próximo vídeo.